Gorr, o carniceiro dos deuses, esconde um passado de muita tristeza e sofrimento que deram a ele motivos de sobra para se transformar em um assassino de seres divinos. Esse passado tá contado em uma história que envolve 3 versões do Thor. Quer saber mais sobre esse passado trágico do Gorr e como ele se conecta com o Venom? Sim, tem uma conexão direta entre ele e o vilão do Homem-Aranha ou anti-herói dos quadrinhos da Marvel e muito mais, então se prepara porque eu vou te contar um dos melhores arcos da história do Thor nos quadrinhos da Marvel e que se conecta diretamente ao filme Thor 4 Amor e Trovão, porque foi uma das principais inspirações pro Taika Waititi nesse filme. Se segura e vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse é mais um episódio do Histórias com Loquia, onde eu te conto o que aconteceu nos quadrinhos que servem de inspiração para esses filmes de super-herói que nós adoramos. E caramba, que saudades que eu tava de fazer um novo episódio do Histórias com Loquia com vocês. Aqui, cá estamos, voltamos com Histórias com Loquia e com chave de ouro. Voltamos com chave de ouro? É assim que fala? Porque essa história é incrível. Gorr, o carniceiro dos deuses, vilão do filme Thor, Amor e Trovão, indiscutivelmente é um inimigo impiedoso e implacável, que, como o nome dele já indica, né, ele tem o objetivo de destruir e assassinar os deuses. Mas o passado dele é contado numa história em quadrinhos chamada Thor, Deus do Trovão, que faz parte da iniciativa Marvel Now, ou Nova Marvel, lá de 2012, que se for parar para pensar em termos de quadrinhos, né, nem faz tanto tempo assim. Mas essa iniciativa da Marvel fez com que vários heróis tivessem relançamentos nos quadrinhos, como consequência da mega saga Vingadores vs X-Men. E com Thor não foi diferente. Thor, Deus do Trovão é uma história mais adulta para um público mais maduro. Escrita por Jason Aaron, é o início do Jason Aaron nos quadrinhos do Thor, e esse cara escreveu as histórias da poderosa Thor também, então ele ficou muito tempo com o Deus do Trovão, e essa história em específico conta com as ilustrações incríveis, lindas, do Esad Ribic, acho que é assim que fala o nome dele, mas sério, os desenhos dele são inacreditáveis, parecem umas pinturas renascentistas. Você tá lendo um quadrinho ou tá vendo o teto da Capela Sistina? É impressionante. E a trama, não coincidentemente, lida muito com religião, contando uma história com 3 linhas temporais, onde nós acompanhamos 3 versões diferentes do Thor. O Thor do passado é uma versão viking e presunçosa, e muito arrogante do filho de Odin. Nessa época, ele ainda não é digno de ter o Mjolnir. Esse aí acaba sendo o alívio cômico dessa história, porque o objetivo dele é simplesmente beber e pegar mulher. Já o Thor do presente é o tradicional do universo da Marvel que a gente já está acostumado a ver, né? O super-herói com o martelo Mjolnir e tudo mais. E o Thor do futuro é uma versão bem mais velha, é o último habitante de Asgard, num futuro pós-apocalíptico. Eu vou chamar o Thor do passado aqui de Thor jovem, ou então de Thor do passado mesmo. O Thor do presente eu vou chamar de Thor do presente, e o Thor do futuro eu posso chamar de Thor velho, ou Rei Thor também, beleza? São esses 3 Thors que vão integrar essa história. Talvez você pergunte, cadê a poderosa Thor, né? A Thor Jane Foster. Pois bem, essa história aqui do Carniceiro dos Deuses se passa antes da poderosa Thor surgir nos quadrinhos da Marvel. Mas ela ao mesmo tempo serve de fundação, de base, para tudo que vem acontecer com a poderosa Thor no futuro. Mas e o Gorr, hein? Onde é que o Gorr entra nessa história toda? Bom, o Carniceiro dos Deuses, ele é um inimigo incomum do Deus do Trovão, do Thor, nessas 3 linhas do tempo diferentes aí que eu contei. E agora eu sugiro que você faça o seguinte, separa uma bebida aí, uma pipoquinha, um lanche, qualquer coisa, porque eu vou te contar o que rolou nessa história épica. Se prepara para essa jornada. A história começa no ano de 893 a.C. na Terra, com o Thor curtindo em uma pequena vila na costa oeste da Islândia, logo depois de ter matado um gigante de gelo e ainda não sendo digno de portar o Mjolnir.
até que alguém avista algo na água e descobrem ser o corpo decapitado de um deus. E daí cabe a Thor descobrir quem foi que fez isso, quem matou um deus. Então damos um salto temporal para os dias de hoje, no espaço, mais precisamente no planeta Indigar. Os habitantes desse planeta estavam rezando para o Thor, e veja só, é interessante nós vermos essa faceta do deus do trovão, porque nós estamos acostumados a ver o Thor sempre em ação, participando diretamente dela, mas não atendendo a chamados de orações, não atendendo a pessoas, ou seja, não sendo um deus. O que nos mostra também que nessa história, os deuses de fato podem ouvir orações das pessoas e só agem quando estão interessados. Pois bem, o Thor pergunta para um dos membros dessa raça aí por que eles não rezam para os próprios deuses, os deuses daquele planeta lá, por que foram rezar para o Thor, que teve que vir lá de Asgard. E o habitante diz basicamente que eles rezam, só que os deuses daquele planeta não respondem a eles. Para o Thor, isso significa que eles não estão cumprindo com o seu dever de serem deuses, e aquilo estava errado. Então ele viaja para o lar dos senhores, para os deuses daquele planeta, e descobre que todos os deuses daquele planeta estão mortos. Sim, todos foram massacrados. Alguém simplesmente chegou lá e passou o cerol, matou todo mundo. E isso é realmente algo assustador, porque nós não sabemos o poder daqueles deuses, mas nós podemos presumir que eles são poderosos de certa forma. E alguém entrar ali e matar todos eles seria equivalente a alguém entrar em Asgard e matar todo mundo por lá. Quem seria tão poderoso a esse nível? Com isso, o Thor lembra do corpo boiando há milênios e sabe exatamente quem fez isso. Gorr, o carniceiro dos deuses, ou seja, ele tem certeza que mais deuses irão morrer. E Gorr, que ele encontrou há tanto tempo, voltou. Daqui nós damos mais um salto temporal para o futuro, para uma Asgard pós-apocalíptica e sombria, onde só uma pessoa sobrou, o velho rei Thor. Nós não sabemos o que aconteceu em Asgard, só que ela foi invadida pela horda do carniceiro dos deuses numa luta aparentemente que levava gerações. Ou seja, se no passado o Thor encontrou Gorr pela primeira vez, no presente ele está procurando por ele de novo, e no futuro parece que o carniceiro venceu. Então somos levados novamente para o passado, onde Thor encontra pela primeira vez com Gorr numa luta sensacional que envolve cavalos alados e ótimos diálogos do carniceiro dos deuses. Vale lembrar que o Thor não tem a habilidade de voar e conta com o Mjolnir para isso. Então esse jovem Thor aí tem que improvisar, porque não tem o Mjolnir para ficar levando ele voando de um lado para o outro. Vemos então pela primeira vez a arma que o Gorr usa para matar os deuses, a Necrosword, ou Necroespada, a arma que ele possui e que assume a forma de uma espada. Ela é poderosa o suficiente para matar deuses, porque simplesmente ela pertenceu a um deus. Lembrem-se dessa arma aí, guardem essa informação que eu vou explicar mais sobre ela mais tarde. Aguenta aí. Já se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, é uma ótima oportunidade. Não custa nada, você me dá uma força gigantesca com isso, e se você já faz parte da família Lokia, muito obrigado pela sua inscrição e vamos continuar. Na luta entre Thor e Gorr, o deus do trovão é quase morto, mas lá nos 45 do segundo tempo, ele invoca um trovão que atinge os dois e causa uma baita explosão que os separa e deixa o Thor desacordado. Corta e agora estamos no presente novamente, onde o Thor visita a cidade Onipotente, um local que possui informações sobre todos os deuses. O Thor deseja saber aqui mais sobre os deuses que não são vistos há anos, e então é encaminhado pelo bibliotecário ao Salão dos Perdidos, onde ele se assusta com o tamanho da estante contendo livros e pergaminhos sobre as divindades que simplesmente desapareceram na história. Então Thor viaja para alguns reinos e planetas onde esses deuses deveriam existir, e só o que ele encontra são divindades sem vida, todas mortas, e junto com isso mais uma constante: elas tinham sido mortas pelo carniceiro dos deuses. Então Thor, deus do trovão, reflete sobre a sua luta do passado e lembra de uma caverna que o Gorr usava de base para suas operações,
e parte para lá imediatamente. Nessa caverna, ele encontra um humanoide que acredita ser Gorr, só que na verdade é só um deus se escondendo ali do carniceiro, porque esse seria o último lugar onde o Gorr procuraria por ele. Então ali é um deus medroso se escondendo do Gorr. Mas o mais importante aqui é o que o Thor escuta dessa criatura, de que tudo isso que está acontecendo, todas essas mortes, seria culpa do Deus do Trovão, do que ele fez da última vez que ele e o Gorr se enfrentaram. O que, lógico, deixa o Thor chocado. Como assim aquilo tudo era culpa dele? O Thor então leva essa criatura que nós descobrimos se tratar de Shadrach, o deus do vinho, para a cidade onipotente. Só para vocês terem uma noção aqui de que Gorr, o carniceiro dos deuses, está atrás de toda e qualquer divindade mesmo, seja lá de qual mitologia, o cara tava indo atrás até do deus do vinho. E dá para ficar até imaginando, né? Qual deve ser o poder do deus do vinho? Ficar criando bebida infinita? É um bom poder, dependendo de com quem você está falando. Mas enfim, Thor parte novamente para a cidade onipotente e leva Shadrach em busca de informações sobre o reino de Cronos, para saber sobre os deuses que viajam no tempo e entender o que está acontecendo. Ele queria especificamente saber se teria como voltar ao passado para derrotar o Gorr, ou entender o que de fato aconteceu para que tudo chegasse a essas circunstâncias. E então, nós leitores somos levados ao passado, onde o Thor foi capturado e mantido prisioneiro por Gorr naquela caverna, numa cena bem semelhante ao início de Thor Ragnarok, com ele pendurado lá por aquelas correntes e tal. Bom, nessa cena aí, o Gorr desata a insultar o deus do trovão e assim, nós entendemos que o método do carniceiro dos deuses é torturar um deus para pegar informações que levarão ele a outro deus e assim por diante. Então o que Gorr estava tentando saber aqui é mais informações sobre Asgard para matar os deuses asgardianos. Só que, cá entre nós, isso não aconteceria porque Odin mataria o Gorr. Só que como nós conseguimos acompanhar ao mesmo tempo o futuro dessa história, fica o questionamento aqui. Como é que os Asgardianos perderam? Que em algum momento do tempo os Asgardianos de fato perderam, né? Só sobrou o rei Thor lá no futuro. E falando em futuro, nós vemos que o velho Thor, o último Asgardiano, tá em um looping, enfrentando eternamente a horda de criaturas de Gorr, como se fosse um castigo. A horda não tá matando ele, mas sim o colocando novamente no trono, batalha após batalha, dia após dia, para que ele permaneça lutando, perdendo para sempre. Que sofrimento, hein? Novamente no presente nós vemos que Gorr tá fazendo o que Thor estava pretendendo, né? Viajando no tempo. Em Cronos, o Palácio do Infinito, o carniceiro dos deuses usa o sangue dos deuses do tempo para usar seus poderes e viajar de volta no tempo para o momento da formação de toda a existência do universo. E assim matar o primeiro deus que originou todos os outros, roubar o seu coração e obter forças para seguir em frente com os seus planos. Olha que megalomaníaco esse cara. Na verdade, existe também uma parte de orgulho nessa intenção do Gorr de voltar para o passado e derrotar o deus ancião só para tentar provar o potencial do seu poder mesmo, para ele descobrir até onde conseguiria chegar. E então nós descobrimos por que o Thor é a motivação do Gorr, a motivação da sua vontade em matar todos os deuses, que começou com o fato dele ter perdido toda a sua família e se acentuou de tal maneira porque ele simplesmente não conseguiu vencer o deus do trovão. Ele foi derrotado e entendeu ali que não conseguiria vencer o Thor pelo seu método convencional. Por isso, ele viaja ao passado para pegar os poderes do deus original. Nesse presente, o Thor encontra Gorr e a sua horda em Cronos. E assim como Gorr, ele acaba viajando para o futuro e encontrando com a sua versão mais velha. Esse é um encontro que eu gostaria muito de ver nos cinemas. Assim, os dois Thor viajam lado a lado como a última resistência de Asgard. E agora sim, na sequência, que nós vamos descobrir finalmente a origem do carniceiro
carniceiro dos deuses. Que a gente passou ali bem rápido sobre o lance de que ele perdeu a família e tal, mas... pô, tem mais coisa aí. E a arma? E a arma dele? Se você tá curtindo o vídeo até aqui, já deixa o seu like pra me dar um apoio gigantesco e pra impulsionar esse vídeo, ajudar mais pessoas a assistirem ele também. Pode ser? Deixou o seu like? Muito obrigado, vamos continuar. Vamos entender aqui como é que o Gorr passa de uma pessoa normal a um assassino de deuses. Você vai conseguir entender a motivação dele quando ver o passado trágico, todas as coisas ruins que ele passou há 3.000 anos em um planeta sem nome. Esse planeta é completamente hostil, seja pelos animais predadores ou pelo terreno desértico, com terremotos e tudo mais. Nós acompanhamos uma tribo nômade, a qual Gorr e a sua família fazem parte. Um povo que reza todos os dias e fazem oferendas aos deuses na esperança de que tudo vai melhorar. Gorr perde a mãe dele para um ataque de feras. Mais tarde, a sua esposa grávida e os seus filhos também morrem para um deslizamento de terra, para fome e para desidratação. E dessa forma, Gorr se torna um descrente da existência de deuses, e por isso ele é expulso da tribo. Vagando pelo planeta, ele se depara com a queda de duas figuras vestindo armaduras e que parecem mortalmente feridas. Uma dessas figuras está com uma armadura dourada e a outra figura está com uma armadura negra, numa clara alusão ao bem e ao mal. E nós entendemos que ali se tratam de dois deuses, duas divindades, que claramente estavam lutando entre si. A de armadura dourada clama por ajuda, só que o Gorr, que naquele ponto, depois de tanta tragédia na vida, já não aguentava mais, não quis ajudar e perguntou onde é que estavam os deuses enquanto a família dele e a tribo dele morriam. E toda essa raiva, toda essa ira que ele sente, faz com que a arma do deus sombrio permita ser usada por Gorr para matar o deus da armadura dourada, fazendo surgir a pergunta na cabeça do Gorr agora, que agora começava a se tornar o carniceiro dos deuses. Ele se perguntou: e se houverem mais deuses? E aqui vale um contexto, porque essa arma, meus amigos, que ele pega é a Necrosword, é que dá habilidades ao Gorr, e que vale um parênteses aqui bem interessantes, porque essa espada, antes de mais nada, é o primeiro simbionte. Depois dessa história do Thor, nas histórias do Venom, foi estabelecido que o Knu, o deus dos simbiontes, antes de criar a raça dos simbiontes, da qual o Venom faz parte, criou uma arma para ele próprio, aquela espada. Só que, eventualmente, numa batalha, o Knu foi incapacitado e perdeu essa espada. Perdeu essa espada pro Gorr. Então, olha que maneiro. Olha como a espada do Gorr se conecta diretamente ao Venom. Continuando a história, que nós somos levados a muitos anos no futuro, onde Gorr tortura Volstagg, um dos 3 guerreiros de Asgard, que é um grande amigo do Thor também. E Volstagg questiona o carniceiro dos deuses. Afinal de contas, ele acabou se tornando o que ele mais odiava, uma divindade. E de volta pro futuro... opa! Musiquinha de volta pro futuro. Cadê o DeLorean? O velho Thor conversa com o Thor do presente e nós entendemos que o rei Thor agora tem os poderes do Odin, o pai de todos. E talvez pela sua luta eterna contra as hordas de Gorr, ele se encontra tão cansado, porque ele não consegue tirar o sono de Odin e recarregar os seus poderes. Que isso aí é uma coisa bem estabelecida nos quadrinhos da Marvel. O Odin é extremamente poderoso, porém, se ele fica muito cansado, ele precisa tirar uma soneca. E às vezes ele dorme por semanas, às vezes por anos, às vezes por décadas. Mas é isso que faz ele se regenerar e poder continuar ativo e tão poderoso. Só que o rei Thor não estava podendo ter esse descanso. Porém, a chegada do Thor do presente fez acender uma esperança nele. É contado que o carniceiro dos deuses chegou há aproximadamente 900 anos antes desse futuro e matou todos os Asgardianos, sendo que aqueles que não foram mortos foram levados e mantidos como escravos em um planeta onde, veja só, o Gorr trouxe o Thor do passado e está construindo uma bomba divina. Uma bomba que vai simplesmente eliminar
todos os deuses. E sabe Shadrach, aquele carinha escondido na caverna que eu falei lá atrás? Então, ele não é o deus do vinho, coisa nenhuma. A gente descobre aqui uma baita reviravolta, que ele é na verdade o deus das bombas. E foi ele que projetou aquela bomba. Por isso que o Gorr estava atrás dele. O Gorr não estava atrás de uma bebedeira só não. E lembra daquela cena em que o Gorr torturava o Volstagg, um dos 3 guerreiros asgardianos? Então, em seguida nós vemos um diálogo entre o carniceiro e o filho dele. Sim, a gente não sabe ainda de onde esse filho surgiu, mas nesse diálogo o Gorr deixa claro para o filho que todos os deuses são malignos e por isso eles deveriam ser eliminados. Ele realmente acredita nisso com todas as forças. Por isso, com essa bomba divina, ele pretende destruir todos os deuses do presente, do passado, do futuro, em todas as linhas temporais. Aqueles que estiverem para nascer, absolutamente todos, de uma vez, assim. Pá! E num diálogo entre o filho do Gorr com o Thor do passado, agora mantido escravo ali, ele diz que isso vai inaugurar uma nova era, onde as pessoas não irão mais brigar se deuses são reais ou não. Não vão mais brigar se tal deus está certo ou errado. Não vão viver uma vida esperando uma eternidade de esplendor ou sofrimento. Vão simplesmente viver as suas vidas e desfrutar de cada momento. Olha que esperança a dele, né? Mas será que aconteceria mesmo? Duvido muito. Acho que só criaria mais caos. Comenta aqui o que você acha. Em seguida, somos apresentados nesse planeta as netas do rei Thor, que apesar de serem mantidas escravas para ajudarem a construir essa bomba, na realidade estão procurando uma maneira de escapar. E como? Construindo a sua própria bomba. E são elas que revelam qual é a estratégia do Gorr com a bomba divina, e por isso elas planejam explodi-la antes de ficar pronta. Ao contarem o seu plano para o jovem Thor, impetuoso que é, ele simplesmente sai correndo com essa bomba caseira debaixo do braço e arremessa contra a bomba divina. Sim, tudo acontece muito rápido assim. Ao mesmo tempo, nós somos levados a uma cena onde o Thor do presente e o rei Thor enfrentam alguns tubarões das estrelas que se alimentam da carne de deuses e que guardavam tal planeta da bomba. Nesse momento, o jovem Thor se junta a eles. Nós não sabemos como é que ele chegou lá, tá? Se ele foi teletransportado ou se a bomba divina explodiu e jogou ele pra lá. Só que agora, os 3 Thors estão juntos finalmente e prontos para destruir Gorr, o carniceiro dos deuses. Nesse momento nós temos uma batalha épica entre o jovem Thor, Thor do presente e o rei Thor contra o carniceiro dos deuses, que dá simplesmente tudo de si. Joga com tudo que tem à sua volta, mata deuses que eram mantidos escravos para ir aumentando o seu poder em meio à batalha, e nessa crescente, quando nós somos levados a crer que os 3 Thors vão vencer, eles são derrotados. E agora? A esperança acabou? O Gorr conseguiu vencer definitivamente 3 versões poderosas de um mesmo deus? Mas é aí que começa a queda do carniceiro, quando a esposa dele surge e fala que está esperando há muito tempo por esse momento, o momento da explosão da bomba divina, onde não haverá mais a quem adorar, e que Gorr seria o seu deus. Imediatamente, Gorr mata ela como reação. Quê? Mas o pior é que toda essa cena é vista pelo filho dele. Ele até disfarça, dizendo que também esperava muito por esse dia da bomba e tal. Mas na verdade, o que ele deseja mesmo é matar o seu pai por ter matado a sua mãe. E enquanto a bomba é preparada, sim, ela não explodiu, os 3 Thors tentam se reerguer para lutar novamente. E o Thor do presente é resgatado pelo filho do Gorr. A intenção dele é simplesmente ter ajuda para matar o seu pai. Ou seja, o filho do carniceiro se tornou o que o Gorr costumava ser. Uma pessoa revoltada com os deuses e que quer derrubar eles. Só que agora, a raiva do filho do Gorr fez ele se afastar do pai e se aliar com os deuses originais. Porque o Gorr agora, por sua vez, tinha de fato se tornado o que ele mais odiava. Tinha se tornado uma divindade, tinha se tornado um deus. Agora, se aquela luta entre os 3 Thors com o Gorr foi épica, imagina agora o momento onde o Thor do presente, depois de algumas cenas de ação e alguns diálogos ali, consegue empunhar 2 Mjolnirs, o dele e o do rei Thor.
ao mesmo tempo e portar ainda a Necrosword. Tudo junto! Isso é uma das coisas mais incríveis, mais surreais das histórias em quadrinhos do Thor. E o Gorr, depois dessa porradaria aí sem igual, ele basicamente voltou a ser um simples mortal e perdeu os poderes. E o filho dele, nós descobrimos que ele era só um construto criado pela Necrosword, e quando a arma perdeu o controle sobre ele, a criança desapareceu. Perceba que é nesse momento que nós nos damos conta que o Gorr não é totalmente mal ou foi totalmente consumido pelas trevas, porque ainda restava alguma humanidade nele, apesar dele ser um alienígena, né? Mas você tá entendendo o que eu tô dizendo. Restava nele o desejo de ter uma família. Ele queria uma vida normal, ele queria descendentes, só que o ódio dele o consumiu, a ponto que até quando ele teve a esposa de volta, foi só a esposa comparar ele a uma divindade que ele já perdeu a noção e assassinou ela. O destino de fato não sorriu para ele e ele tratou de criar uma realidade onde os deuses não existiriam, porque eles, na cabeça dele, foram os responsáveis pelo seu sofrimento. No fim das contas, ele só criou mais sofrimento e ele tem seu fim definitivo sendo decapitado pelo jovem Thor. A morte do Gorr nos quadrinhos é extremamente significativa, porque pouquíssimos vilões são tão marcantes na história de um super-herói, especialmente na história do Thor. E mesmo assim, a Marvel resiste. A Marvel não trouxe o Gorr de volta à vida. Não, o Gorr se mantém lá morto, pelo menos até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? E isso dá uma importância muito grande a essa história, porque esse personagem, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, só funcionou em sua completude nessa saga aqui. Nós vemos então um epílogo para essa saga que se passa 3 dias depois na realidade do Rei Thor, onde Asgard agora é abrigo ou refúgio de todos os deuses que sobraram, além de ser o lar para os asgardianos que restaram também, e é o lugar onde o Thor do passado e o do presente ficam até eles voltarem para suas realidades. A continuação dessa história vai nos levar para o arco da poderosa Thor e depois para uma mega saga que aconteceu nos quadrinhos da Marvel chamada Guerra dos Reinos, onde essas 3 versões de Thor lutaram juntas com a poderosa Thor. Já comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.